Por muito tempo da minha vida, eu não orei da forma correta. Achei que estava orando da forma certa, mas após estudar e ler a palavra de Deus, eu vi que algumas coisas eu estava fazendo errado. E é essas coisas que eu quero comentar com você nesse vídeo. Talvez você esteja fazendo assim, mas a palavra de Deus, ela nos dá um direcionamento correto. Se você se interessa nesse assunto, quer saber se está orando certo, o porquê a sua oração não está sendo ouvida, continue aqui nesse vídeo. Já curte, compartilha e envia para mais pessoas. A primeira coisa é relacionado a pedir perdão pelos nossos pecados. Antes de estar orando, antes de estar pedindo a Deus alguma coisa, antes de estar querendo ali se comunicar com Deus, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Por que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, se Deus já sabe que eu sou pecador? É porque na palavra dele diz que sede santos porque eu sou santo. E sem santidade é impossível agradar a Deus. Por mais que o ser humano seja pecador, há uma grande diferença do ser humano ser pecador e de viver em pecado. Então, quem está buscando a Cristo, quem está buscando uma vida de relacionamento com Deus, nós não podemos estar vivendo no pecado. Vez ou outra, é impossível não pecar. Mas, quando você notar isso, você tem que pedir perdão e se arrepender. Se você se arrepender realmente de coração, você vai alcançar a misericórdia de Deus. E há pecados que muitas vezes você desconhece. Talvez um pecado que já está acompanhando a sua família e você não enxergou isso. Dá um exemplo, você já pode ter visto. Uma família que tem problema com alcoolismo. O avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra. Toda a família está seguindo esse mesmo caminho. Se não tiver alguém para quebrar esse pecado familiar, toda aquela geração será condenada por esse pecado que já vem se arrastando por muito tempo. Na Bíblia nós vemos isso acontecer. Nós vemos que na história de Abraão, o pai da fé, ele vai pecar mentindo. Seu filho Isaac também vai pecar, e o mesmo pecado da mentira. Vai nascer Jacó. Jacó também vai estar pecando, vai estar mentindo ali para o seu pai. Até chegar José e quebrar todo esse ciclo. Quebrou esse ciclo do pecado. Ele disse, não, eu decido fazer diferente. E ao fazer diferente, encerrou esse ciclo nessa família. Então, antes de tudo, nós precisamos estar identificando isso. E quando nós identificamos, nós podemos nos arrepender e alcançar a misericórdia do Senhor. Tem uma passagem também que eu quero deixar, que fica no livro de Marcos, no seu capítulo 11, no seu verso 25, vai dizer assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Como eu vou querer ter um perdão de Deus se eu não consigo estar perdoando o meu próximo? Como eu vou querer que Deus ouça a minha oração se eu tenho uma mágoa, se eu tenho uma falta de perdão dentro de mim que precisa ser liberado para que Deus ouça minha oração? Como eu vou querer ser perdoado pelo Pai se eu não consigo perdoar? O perdão, ele não está diretamente ligado à pessoa que você precisa perdoar. Talvez a pessoa te fez muito mal, talvez não foi você o culpado, mas o perdão não está ligado naquilo que a pessoa fez, e sim a você, e sim a nossa vida. E à medida que nós perdoamos, nós podemos ser perdoados pelo Pai. Porque Jesus veio até esse mundo, morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado e nos levar à salvação. Então, se Jesus um dia morreu pelos meus pecados, de maneira nenhuma eu posso ficar sem perdoar aquele que me feriu. Também, outra passagem, para estar afirmando esse assunto que nós estamos conversando aqui nesse dia, Tiago 4,3 vai nos dizer assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vosso deleite. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal.
Vocês estão pedindo para os seus próprios prazeres. O que é isso? Eu estou pedindo somente para saciar o desejo do meu coração. Em nenhum desses meus pedidos, a obra de Deus está no meio. Em nenhum desses meus pedidos, eu estou pedindo para outra pessoa. Eu estou sendo egoísta. Eu só estou falando eu. E Deus não está ouvindo a minha oração. Porque se nós formos reparar, a palavra de Deus, o Evangelho, sempre gira em torno de outras pessoas. Então eu não sou como ali um lago, eu não sou como uma represa que recebo de Deus e retenho aquilo que Deus me entregou, não. Deus quer que nós sejamos como um rio de águas vivas, que à medida que nós buscamos em Deus e recebemos, nós conseguimos transferir para estar impactando e alcançando muitas pessoas. Então, eu não posso pedir simplesmente para mim um pedido egoísta. Eu tenho que estar pedindo pelos meus irmãos na fé, pela minha família, pelos meus parentes e ainda pedir pelas pessoas que o fizeram mal, que é bem mais difícil. Você pedir e orar pela vida de quem muitas vezes tramou o seu mal, alguém que te feriu, alguém que ali impediu algo na sua vida. Então, você ter essa compaixão e agir como Jesus, colocando todos os seus sentimentos humanos de lado, está orando para a salvação dessa pessoa. Aí você está conseguindo alcançar aquilo que Deus requer de você. Também tem outra passagem, também no livro do Tiago, Tiago 1:6, vai dizer assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para a outra. O que é isso, Gabriel? Pedir, orar a Deus, de nada adianta se nós não tivermos fé. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a prova das coisas que se esperam. Então, resumindo, o que é fé? É crer sem duvidar. Se eu estou orando, se eu estou pedindo algo a Deus e estou com dúvida, minha oração não está sendo ouvida, porque eu não estou pedindo com fé. E à medida que eu não peço com fé, essa minha oração é interrompida. Então, eu devo estar pedindo e não esperando que fosse acontecer, mas sim pedir como se aquilo já existisse. É aquilo que a palavra nos diz, nós devemos trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, eu peço com tanta fé, eu acredito tanto, e na medida que essa minha fé, ela consegue romper essa barreira, Deus vai estar dando e nós vamos estar realizando aquilo que nós tanto oramos. E a última passagem que eu quero compartilhar aqui está em Lucas, no seu capítulo 18, no seu verso 5, que diz assim: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aqui Jesus está contando uma parábola de um juiz que ele não temia nem a homens e não temia nem a Deus, um homem muito ruim, um homem muito rígido. E a viúva importunava muito esse juiz. Como assim? Ela ia pedir a sua petição constantemente. Por mais que esse juiz fosse ruim, por mais que esse juiz não temesse a ninguém, essa viúva estava fazendo aquilo que ela tinha direito. Está indo lá pedir para que ele julgasse a sua causa. Imagina comigo, fazendo uma analogia, essa senhorinha, essa viúva, ia todo dia, de manhã e à tarde, falar com esse juiz. Todo dia, de manhã e à tarde, falar com esse juiz. Até que esse homem disse as seguintes palavras: eu vou logo ver a causa dessa mulher, porque essa mulher está me importunando muito. Essa mulher está todo tempo vindo até mim. Então eu vou logo julgar a causa dessa mulher para que ela não me perturbe. E o que isso traz para a nossa vida? Se uma pessoa que era má, não temia ninguém, pela insistência, ele resolve julgar a causa dessa mulher, imagina nosso Deus, imagina o seu Pai que está no céu, que é bondoso, que é infinito na sua misericórdia,
O que Ele não vai fazer pela mim e pela sua vida se nós formos insistentes? Se nós pedirmos, Ele vai realizar aquilo que deseja no nosso coração. A palavra dele mesmo diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Aquele que bate, ele encontra. Aquele que procura, ele vai estar achando aquilo que ele deseja. Então, não é só fazer aquela oração quando nós vamos dormir, não é só estar pedindo uma vez e só estar orando na próxima semana, não. É estar pedindo ali incessantemente, fazer o que as Escrituras nos mostram, o orar sem cessar. Orar sem cessar não é estar todo o tempo de joelho orando, não. Mas é você nas suas atividades diárias, você no seu trabalho, está ali na sua mente, pensando e orando e pedindo a Deus. Que com certeza a sua fé, com a sua constância, vai alcançar a vitória. Eu vou deixar também a última parte aqui. Ela é muito importante e por muito tempo eu errei nisso, que é ser específico no meu pedido. Como assim? Muitas vezes nós oramos e generalizamos. Um exemplo: meu Deus, perdoe todos os meus pecados. Deus, Ele é específico. Então, quando nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós devemos estar ali falando exatamente aquilo que nós pecamos. Está confessando para Deus exatamente naquilo que nós pecamos, para que Ele venha estar perdoando nossos pecados. Talvez você está pedindo a Deus um emprego novo, talvez você está pedindo a Deus um cônjuge, está pedindo a Deus um relacionamento, e você está pedindo de uma forma genérica, falando: meu Deus, me dá um emprego, meu Deus, me dá um marido, ou me dá uma esposa, e Deus não está te atendendo porque você está pedindo uma coisa muito genérica. Imagina: Deus, me dá um emprego. Existem vários empregos, existem diversos empregos. Qual você quer? Meu Deus, me dá um marido ou me dá uma esposa. Existem diversas pessoas. Como exatamente você quer? Como exatamente você quer essa pessoa para estar ao seu lado? Então, nós devemos ser específicos, porque Deus trabalha assim. E na especificidade, Deus vai estar realizando aquilo que você tanto pede. E também já estava esquecendo, nós tocamos aqui um pouco nesse ponto, de nós não sermos ali egoísta, de estar pedindo só para a gente. Na passagem de Jó, vai estar dizendo que Deus mudou o cativeiro de Jó porque ele orou pelos seus amigos. E esses amigos eram que estavam duvidando ele, eram que estavam apontando. E a história de Jó só foi mudada, Deus só reconstituiu ele o dobro de tudo quando ele orou por esses amigos. Então, quando você ora pelos seus amigos, quando você ora pelas pessoas que estão próximas a você, quando você ora para as pessoas que te feriram, Deus, Ele muda o seu cativeiro. Então, não é somente orar por você, mas também por todos que te cercam, porque é isso que Deus requer de nós. Esse é o segundo mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Porque eu só não consigo amar o irmão que eu estou vendo, eu sou um mentiroso, e de dizer que eu amo a Deus. Então, se eu não consigo amar o irmão que está aqui do meu lado, como eu vou estar amando a Deus? E esse é o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, quero te agradecer, que essa palavra te abençoe e agregue bastante na sua vida. Não deixe de curtir e compartilhar, porque com certeza Deus vai estar edificando muito e muita gente. Até o próximo vídeo.